Oi, gente! Bom dia! Hoje nós vamos falar no nosso podcast sobre assuntos muito importantes na história do nosso país e do mundo. Nós vamos falar sobre a chegada da família real ao Brasil, a abertura dos portos às nações amigas, o período joanino e as reformas no Brasil e a volta de Dom João V para Portugal e o processo de independência. Vamos começar falando da chegada da família real portuguesa ao Brasil, Sofia? Vamos! Começando que ela aconteceu em 1808, durante as Guerras Napoleônicas. Em novembro de 1807, onde tudo começou, o exército de Napoleão invadiu Portugal, forçando a corte portuguesa a fugir aqui para o Brasil. Você acredita, Maria? Meu Deus! A família real, liderada pelo príncipe regente Dom João V, partiu para o Brasil escoltada pela Marinha Britânica, chegando em janeiro de 1808. Além disso, a mudança da corte para o Brasil teve um grande impacto no desenvolvimento do país. O Rio de Janeiro se tornou a capital do Reino Unido de Portugal, Brasil, Algarves. A abertura dos portos brasileiros às nações amigas, a criação de institutos como o Banco do Brasil e as instalações de várias indústrias marcaram o início de um período de modernização e desenvolvimento econômico no Brasil, Nossa, é verdade, eu já estava quase me esquecendo de falar disso. A presença da família real também acelerou o processo de independência do Brasil, que se concretizou em 1822, quando Dom Pedro I proclamou a independência do país. E falando nisso, a gente não pode esquecer de falar sobre a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, que foi um marco significativo na história do Brasil, que foi decretado pelo príncipe regente no dia 28 de janeiro de 1808. Isso ocorreu logo depois da chegada da corte brasileira ao Brasil, fugindo das invasões napoleônicas em Portugal. Antes desse decreto, o comércio do Brasil era muito rígido, era super controlado por Portugal, com monopólio sobre todos os produtos que entravam e saíam da colônia. A medida de abrir os portos representou uma mudança radical nesse sistema, permitindo que outras nações, especialmente a Grã-Bretanha, realizassem comércio diretamente com o Brasil. Nossa, e tiveram muitas consequências, tipo o fim do monopólio comercial, o desenvolvimento econômico, a influência britânica, a modernização e o passo para a independência, Mas sabe o que a gente podia falar agora também? Do pedido joânimo e as reformas no Brasil, Esse período aconteceu ali mais ou menos em 1808 a 1821, quando a corte portuguesa, que era liderada por Dom João V, estava no Brasil, Esse período foi marcado por uma série de reformas, iniciativas que tiveram um impacto muito profundo no desenvolvimento do país. E o pedido joânino se refere às ações e às medidas tomadas por Dom João V para modernizar e desenvolver o Brasil, transformando de uma colônia para um Reino Unido a Portugal. E a gente também pode falar das reformas que houveram nesse período, do Brasil, que impactaram muita coisa e mudaram muita coisa aqui no Brasil, como, por exemplo, a abertura dos portos, a criação de instituições como o Banco do Brasil, por exemplo, a imprensa régia, a Academia Real Militar e a Academia de Belas Artes. Também tivemos o desenvolvimento de infraestrutura, que foram as melhorias em transportes, as construções de edifícios públicos e as políticas de fomento, que foram a indústria e comércio e a agricultura. Nessas reformas, elas contribuíram muito para a modernização do Brasil e criaram uma base para a independência, em 1822. A gente não pode deixar de falar do mais importante, que é a volta de Dom João V para Portugal e esse processo da nossa independência, Em 1821, pressionado pelos eventos em Portugal, incluindo a Revolução Liberal do Porto, Dom João V retornou a Lisboa, deixando seu filho Dom Pedro I como o príncipe regente do Brasil. A volta de Dom João V para Portugal foi motivada pela necessidade de lidar com as demandas de reformas políticas e de restabelecer o controle sobre o Império Português. E no Brasil, as demandas por autonomia cresceram, culminando o Dia do Fico em 9 de janeiro de 1822, quando Dom Pedro I decidiu permanecer no Brasil, contrariando as ordens das cortes portuguesas para retornar a Portugal. Esse ano simbolizou a existência brasileira às tentativas de recolonização. E a tensão entre os brasileiros e as autoridades portuguesas só aumentou, levando à independência do Brasil em 7 de setembro de 1822.
E ele foi coroado imperador do Brasil, né? Consolidando a ruptura com Portugal e iniciando um novo capítulo na história do nosso país. E é isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado do podcast de hoje. E se vocês gostaram e aprenderam algo, compartilhem nas redes sociais.